Uma possível delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro enche Brasília de especulações sobre quem entra ou quem fica de fora, dependendo do que a Polícia Federal tiver nas mãos. Setores do Congresso e do Supremo buscam como evitar o caso Master. Reportagem de Luciana Amaral. Um acordo de delação premiada já é tratado como certo em Brasília. Na última semana, o ex-banqueiro trocou de advogados depois de a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manter a sua prisão. Na delação, a perspectiva é que Daniel Vorcaro concentre os depoimentos nas relações políticas do Master, poupando o STF. A avaliação é de que assim ele garantiria a validação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para a delação. A Polícia Federal, no entanto, pode barrar a estratégia. Integrantes da PF dizem que há um material robusto contra um dos magistrados da Suprema Corte, Dias Toffoli. A relação entre Toffoli e a PF se deteriorou ao longo do caso Master. A corporação demonstrou incômodo com decisões do ministro que, para ela, impediam o avanço das investigações. O clima dentro do Supremo é classificado como o pior da história, com uma divisão interna entre os ministros. De um lado, um grupo pede a defesa mais enfática dos juízes por parte da Corte, enquanto o outro contesta as relações de Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. Diante desse cenário, o presidente do Supremo, Edson Fachin, admitiu a necessidade de autocontenção à Corte. A autocontenção não é fraqueza. É uma demonstração de força. A autocontenção significa o respeito à separação de poderes, que, em última análise, é ela própria uma exigência constitucional. De outro lado, Flávio Dino tenta mudar a agenda. O ministro proibiu que a aposentadoria compulsória seja utilizada como pena máxima para juízes que cometam infrações graves e determinou a perda de cargo e salário para esses casos. Nos últimos 20 anos, 126 magistrados foram beneficiados com a aposentadoria compulsória, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. No Congresso, oposição e governistas tentam colar um no outro a crise do Master. Nesta segunda-feira, parlamentares da CPMI e do INSS passaram pela sala-cofre com arquivos sigilosos de Vorcaro no Senado. Aliados do presidente Lula afirmam não haver nada que ligue o caso à CPMI, ao governo ou ao PT. Enquanto isso, a Câmara negocia a votação do projeto do novo marco da resolução bancária. Diante de críticas por não instalar a CPI do Master, o presidente da casa, Hugo Mota, vê a iniciativa como uma tentativa de resposta à crise. A proposta busca dar mais segurança e cria mecanismos para evitar novas fraudes, além de evitar o uso imediato de recursos públicos para compensar quebras de instituições financeiras. Murilo de Aragão, começando por você aí em Brasília. Entre uma possibilidade de terra arrasada, uma delação absolutamente brutal, mexendo com figuras importantes, talvez até dentro do Supremo, e uma pizza do tamanho do Maracanã, é um largo espectro. Brasília está apostando no quê? Olha, Brasília aposta no melhor cenário possível. Agora, é impossível, na minha opinião, que a gente tenha ou uma delação que derrube tudo, ou não uma delação, eu digo, ou uma situação que derrube a República, ou uma grande pizza. O fato é que o momento político que nós vivemos, tanto estruturalmente como conjunturalmente, é um dos piores da história da República. E é impossível alguém controlar, ou mesmo algumas das lideranças, controlar o destino das investigações e dos acontecimentos. Então, nós estamos hoje na mão do acaso, na mão de uma delação, não talvez uma principal delação, mas uma delação que venha de alguém que participou dos esquemas, ou uma revelação, ou uma descoberta. Então, hoje navegamos no escuro dentro de uma das grandes crises institucionais da história da República. Caio, as duas expressões que o Murilo usou são fortes. É impossível alguém controlar, estamos nas mãos do acaso. Ou tem alguém com capacidade de controle que evite o imprevisível? Evitar o imprevisível está errado, claro, por isso que é imprevisível. Mas que consiga, de alguma maneira, ordenar isso. Bom, acho que tem dois movimentos aí, dois players com controle.
Do lado, vamos dizer assim, de quem está tocando a delação, o próprio Daniel Vercaro tem algum tipo de controle, que é ele que vai falar, e o advogado novo dele também tem algum tipo de controle pelo que ele vai falar. E esse cenário de mirar políticos e poupar Supremo vem desse ecossistema. Por quê? Primeiro porque tem um medo muito grande da advocacia, de advogados criminais, criminalistas de uma maneira geral, de delatar o Supremo. Né? Tem uma crença no universo jurídico, principalmente aqui de São Paulo, mas em Brasília também, de que você delatar ministro do Supremo, você decreta a morte do seu escritório lá na frente. E tem o caso recente da Lava Jato, de que quando a Lava Jato começa a avançar para o que seria, na época se falou bastante de... Lava-toga. Lava-toga, ela não avançou. Aliás, a Lava Jato começou a morrer quando ela começou a avançar também para o judiciário. E fora as relações pessoais e profissionais do novo advogado, tem especialmente com o ministro Dias Toffoli, por aí vai. Agora, do outro lado, fazendo frente a esse ecossistema, você tem a Polícia Federal e o André Mendonça. O André Mendonça já disse, a gente tem essa informação, que se ele vai até o fim, não vai poupar, não pretende poupar ninguém, e se for para alguém sair do Supremo, ainda que seja ele, mas que ele pretende fazer o que ele considera certo. E se o certo for avançar sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, os dois potenciais delatados, ele vai avançar, ainda que seja 10-1. Né? Nas conversas aí, ele usa até esse placar. Poxa, posso eu sair, né? Mas eu vou fazer o que é certo. Então, tudo que se apresenta é esse jogo de forças. De um lado, quem quer fazer uma delação meio termo, e do outro lado, Polícia Federal e o André Mendonça, que pretende doa quem doer. Até aqui, pelas informações que a gente tem, uma possível postura do Vercaro nesse sentido, delatar, porém, poupar o Supremo, já teria sido oferecida e foi recusada. Daniel. William, na semana passada, o que me chamou muito a atenção foi, conversando com investigadores em outros casos que resultaram em delações, eles terem colocado como um fator de estímulo para o possível delator a questão familiar. Lembra do Mauro Cid? Quando começou a pegar o pai, quando começou a pegar a família, foi o ponto de inflexão. Foi o momento em que ele deixou de resistir. No caso do Vercaro, tem o pai, a irmã. Exatamente, esse é o ponto. Você teve na semana passada um ponto-chave ali, que foi a manutenção das prisões, mas não foi só para ele. Foi para o cunhado, casado com a irmã, o pai está completamente absorvido por esse escândalo também. Então, isso, na visão de investigadores, pesa. A fechada do cerco à família. Mas acho que no caso do Vercaro tem uma diferença em relação ao Mauro Cid, o último grande delator, que é o fato de ter sido alguém que viveu uma vida deslumbrante ao longo de 5, 10 anos e que está numa cela de 9 metros quadrados. Isso, para mim, é um fator que realmente o estimula para uma delação. Só não sei se pode ser uma delação meio termo ali, como o Caio trouxe essa informação relevante hoje, porque delação, você não pode ter controle, né? Se o sujeito delata só a metade da turma, como é que não vai delatar a outra metade? Ainda mais tendo 8 celulares na mão da Polícia Federal. Thaís. Eu acho que esse é um ponto, porque a Polícia Federal tem tanto material que o Vercaro tem que tomar muito cuidado, inclusive, para não se contradizer, contar uma história e todo o arsenal dele de troca de mensagens e de documentações contar outra história, esse arsenal contar outra história, né? Esse risco precisa ser muito bem mapeado, porque a reunião de provas, e no caso das operações financeiras, aí é que o rastro está todo mapeado, né? Não tem como fugir. Se tinha mala de dinheiro que ia para lá ou ia para cá, tudo bem, mas assim, a polícia tem hoje o acesso através do COAF, através da CVM, através do Banco Central, do liquidante, acesso a todas as transações. Então, eu acho que a quantidade de informações faz diferença. William, se você me permitir, eu queria fazer uma pergunta para o Murilo.
Vontade, sobre o ponto que problema ele... é seu. Ele só não pode chamar você de Tatá, de resto. O resto tudo pode. Ele pode. Murilo, você fala da questão do controle, que não está sob controle, mas tem uma ação que a gente percebeu aí nos últimos dias, apuração inclusive aqui dos meninos, de uma preocupação do STF, o vazamento daquela reunião que deveria ser sigilosa mostra isso, o Flávio Dino chamando o documento da PF de lixo jurídico e tal, uma tentativa ali de imaginar quem controlaria a Polícia Federal. Você enxerga o STF chegando a algum acordo para tentar, de alguma forma, controlar a atuação da Polícia Federal? Thaís, essa é uma questão que independe do controle do STF. O STF pode determinar, como determinou, inclusive o próprio ministro André Mendonça determina, mas vazamentos são incontroláveis, porque se transita informações de um lado para o outro, transitam informações de um lado para o outro, tem atores que podem vazar ou não, que estejam burlando a lei ou infringindo a lei. Então, não dá para dizer que existe um controle absoluto sobre o que está acontecendo. Eu queria destacar um ponto, é que as pessoas, em geral, estão preocupadas muito com a delação do Daniel Vorcado, se ela vai ocorrer ou não, se ela vai ser meio calabresa, meio mussarela, se vai assim ou se vai assado. Mas o fato é que existem muitas pessoas envolvidas, muitas testemunhas envolvidas. Então, tudo isso pode agregar calor e energia ao processo que a gente ainda não tem uma noção exata. Então, é difícil se estabelecer mecanismos de controle. Desde o começo dessa história, houve sempre uma tentativa de manter o caso Master dentro de certos limites. Não se conseguiu, ele foi avançando, ora por conta das revelações, ora por conta de vazamentos, ora por conta do acaso, e assim vai. Então, a gente vive uma situação de muita incerteza com relação ao que pode acontecer. E, por outro lado, também, existe o fato de que a opinião pública está muito atenta e indignada. As questões que envolveram a imprensa tornaram a imprensa ainda mais vigilante e agressiva com relação ao tema. Então, não é fácil exercer um controle sobre o tema agora. E por isso é um trabalho árduo de tentar, inclusive, controlar o fluxo de informações envolvendo a questão. Eu trazer essa questão para vocês dois, Daniel e Caio, nossos repórteres políticos. São repórteres políticos, não são colunistas sociais, por isso o trocadilho com a pergunta, que é a seguinte: aparentemente, a vida social noturna em Brasília continua a mesma, como se não tivesse acontecido nada. Confere? Sim, confere. Teve alguns aniversários aí nos últimos dias, mas isso, não creio que um caso como esse mudaria. Eu apostaria justamente o contrário. Um caso como esse estimularia os encontros sociais, justamente porque são nos encontros sociais que parte desses acordos e desses acordões, eles são tramados, são organizados e são idealizados. E não creio que nesses encontros, por exemplo, acho que teve um sábado, né? Sentaram-se aí. Não, relata tu. Não, estou esperando vocês, os repórteres. O lugar de repórter é na rua ou na festa, né? Não, estiver na mesma mesa que a gente tem informação, André Meirelles, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, presidente da Câmara, André Rodrigues, André Meirelles é o repórter, André Rodrigues, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Hugo Mota, ou seja, aqui você está falando de gente, à exceção do Barroso, que eu não tenho informação, e do André, que é o investigador, gente com relação direta com Daniel Vorcado. E isso acaba, acho que, sugerindo mais ainda uma ideia de um acordo, como você gosta de falar, com uma pizza do tamanho do Maracanã. Só que a frase foi do Armínio Fraga, crédito a quem merece. Mas, por outro lado, você tem uma contraforça nisso, a opinião pública. Você tem imprensa muito vigilante em cima disso. Agora, a tentativa de frear um alvo geral, generalizado nas cúpulas dos três poderes vai permanecer até o último instante, ainda que saia a delação. Porque ainda que saia a delação, depois vai ter o processo
E o trabalho dos advogados, que fizeram muito bem durante a Operação Lava Jato, vai ser buscar as nulidades para impedir as prisões. Tem um ponto, né? Você mencionou a presença do André Rodrigues nesse tipo de encontro e possível, não estamos acusando de nada o André Rodrigues, mas em que medida isso pode resultar em um acordão que também envolva a PF? Preciso a gente lembrar ali, na primeira decisão do André Mendonça, que ele estabeleceu, na cabeça do André Mendonça, pelo menos, não sei se isso é efetivo, mas na cabeça do André Mendonça ele separou a estrutura da PF da cúpula da PF representada pelo André Mendonça, quando ele disse: os dados obtidos pela investigação que pertencem a esse grupo de investigadores chegam até aqui. Para cá, que é a cúpula da PF, não chegam. E isso ele delimitou na decisão dele. Então, o André Rodrigues hoje, em tese... De alguma forma, controlou a PF. Né? Isso foi um aviso de que, assim, olha, o André Rodrigues tem limites. Tem um aspecto técnico da decisão, evidentemente, mas me parece que o bastidor político é relevante. É a percepção de que o diretor-geral da Polícia Federal despacha muito com o presidente da República. Murilo. Você tem frequentado muito a noite de Brasília, Murilo? Eu frequento a noite de Brasília, sim. Por isso que a pergunta não foi desinteressada. Eu sei que você também não é colunista social, mas nós estamos querendo aqui que você nos conte um pouco como é que anda a noite de Brasília sob essa ameaça de tormenta? Eu acho que é a calmaria antes da tempestade, alguém poderia descrever assim. Agora, a noite de Brasília sempre foi muito intensa, muitos lançamentos de livros, muitos eventos, aniversários, comemorações. Isso faz parte da corte e não seria diferente. Agora, o que fica diferente é o ambiente político, são as impressões, são os comentários. Então, é evidente que uma situação como a que nós estamos vivendo, que eu descrevi no início da minha intervenção, de uma crise de relacionamento entre os poderes, de investigações sérias, de escândalos, isso tudo abala o ambiente de Brasília, evidente. Isso foi assim na época da Lava Jato e está sendo agora a mesma forma. Só que nós estamos vivendo ainda o início do jogo, parece que ainda é a preliminar da história toda. Então, a temperatura ainda não subiu. A gente, como eu disse, vamos depender de fatos que serão comprovados ou não, de revelações que virão à tona ou não. E, nesse sentido, fica Brasília em suspense. É a situação da cidade hoje. Thaís, aí a gente encerra o segmento. Não, eu só quero não deixar de trazer o ponto aqui da extensão das investigações que alcançaram, por exemplo, o Banco Central. Pela primeira vez na história, há um envolvimento direto, quase que praticamente comprovado, né, por todas as informações que a gente tem, de um diretor de fiscalização do Banco Central, que é uma das áreas mais sensíveis de equilíbrio do sistema financeiro, diretamente com um caso ligado a fraudes. Né? O Banco Central parece não ter perdido credibilidade por isso, o mercado está se esforçando para enxergar nisso um ato isolado, mas assim como toda a gestão financeira fraudulenta que foi feita pelo Master, pelas brechas, ele usou o FGC na cara dura, na propaganda. Né? A mesma coisa vai acontecer com a regulação bancária e a atuação do BC. Deixa eu trazer essa questão do William, Master. Só lembrando que ainda, além do escândalo da Série A, tem o escândalo da Série B, né, que é no âmbito do governo do Distrito Federal, que está rolando lá no STJ também. Né? Então, Brasília é afetada nesses dois polos, aí, no federal e no distrital.